A parte 2 da unidade 1, que trata dos ciclos biogeoquímicos. E essa parte, então, tem como objetivo analisar os conceitos gerais dos ciclos biogeoquímicos e sua relação com o fluxo da matéria orgânica nos ecossistemas e sua importância para a conservação e manejo dos ecossistemas. Então, os elementos químicos tendem a circular na biosfera em vias características, do ambiente aos organismos e destes novamente ao ambiente, e dessa forma são denominados de ciclos biogeoquímicos. Então, os movimentos destes elementos e compostos inorgânicos que são essenciais para a vida podem ser denominados de ciclagem de nutrientes. Cada ciclo pode ser dividido em 2 compartimentos ou pools. O compartimento reservatório, componente maior, que é um componente maior, apresenta movimentos lentos e geralmente é não biológico. O outro compartimento, que é o compartimento lábil, é uma parcela menor, porém mais ativa, que se move entre os organismos e seu ambiente. Do ponto de vista da biosfera, os ciclos biogeoquímicos podem ser classificados em 2 grupos. Os tipos gasosos, cujo reservatório é a atmosfera ou a hidrosfera, e os tipos sedimentares, cujo reservatório localiza-se nas rochas ou sedimentos. Bom, o ciclo da água é o fenômeno global de circulação fechada entre a superfície terrestre e a atmosfera, onde a energia solar fundamental impulsiona este ciclo, né, e está associada à gravidade e à rotação terrestre. As diferentes fases do ciclo hidrológico são influenciadas por diversos fatores, como, por exemplo, a cobertura vegetal, a altitude, a topografia, a temperatura, os tipos de solo. O ciclo da água está relacionado ao movimento e à troca de água nos seus diferentes estados físicos, que ocorrem na hidrosfera, nos seus diferentes estados físicos e em qualquer corpo d'água, como, por exemplo, o oceano, águas superficiais, subterrâneas, e a atmosfera. Então, a energia solar é a energia que transforma a água do estado líquido para o gasoso e eleva a água da superfície terrestre para a atmosfera. E esse processo é denominado de evapotranspiração. A gravidade é responsável pela condensação da água, provocando a precipitação, que é a chuva. Ao atingir a superfície, a água escoa superficialmente, né? Ou se infiltra nos solos e nas rochas. A água que se infiltra no solo é sujeita à evaporação ou pode ser absorvida pela vegetação, que, através da transpiração, é devolvida à atmosfera. Este processo é chamado de evapotranspiração. Os animais também participam deste processo. Então, a água ela também pode estar presente nos poros ou fratura das formações rochosas, formando o lençol freático. Esta água subterrânea ela pode ressurgir à superfície e formar o que denominamos de nascentes e alimentar os corpos hídricos. A vegetação tem uma função muito importante para evitar a erosão superficial da água. Então, de que forma a vegetação pode evitar isso? Através da interceptação, pois as folhas interceptam a água da chuva e diminuem a velocidade ao tocar o chão. Através do retardamento, pois diminui a velocidade do escoamento superficial. Através da contenção, pois ela aumenta a retenção da água no solo, e através da infiltração, pois ela aumenta a percolação da água e abastecimento do lençol freático. O fósforo é um componente importante necessário para o hialoplasma. É um grande constituinte dos ácidos nucleicos, das membranas celulares, dos sistemas de transferência de energia, dos ossos, dos dentes e entre outros. O reservatório do fósforo são as rochas e outros depósitos formados em épocas geológicas passadas. Esses depósitos sofrem gradualmente erosão e liberam o fosfato para o ecossistema. No ciclo do fósforo, exceto para umas poucas transformações microbianas, não ocorrem reações de oxidação-redução. As plantas assimilam fósforo na forma de íons de fosfato, presente no solo ou na água, e o incorporam diretamente em seus vários compostos orgânicos. Os animais eliminam o excesso de fósforo em suas dietas, excretando íons de fosfato na urina. As bactérias fosfatizadoras também convertem o fósforo dos detritos em íons de fosfato. O fósforo não entra na atmosfera sob qualquer forma que não seja poeira. Por isso, circula por pouco tempo entre a atmosfera e os outros compartimentos dos ecossistemas.
Bom, o ciclo do nitrogênio. A fonte do nitrogênio para a vida é o nitrogênio molecular na atmosfera, que constitui o maior reservatório de nitrogênio da Terra. Descargas elétricas convertem o nitrogênio molecular em uma forma em que as plantas podem assimilar. A maior parte entra nas vias biológicas do ciclo do nitrogênio através da sua assimilação por certos micro-organismos. O ciclo do nitrogênio é dividido em 3 etapas: amonificação, nitrificação e desnitrificação. Bom, a amonificação. As plantas obtêm o nitrogênio do solo, seja como amônio ou como nitrato. Esse nitrogênio orgânico é a forma mais reduzida do átomo de nitrogênio, com o mais alto potencial de energia química e usado para construir proteínas, tanto para as próprias plantas quanto para os consumidores mais altos na cadeia alimentar. Essas proteínas são metabolizadas e o nitrogênio em excesso é excretado para o ambiente como rejeito. Esse passo no ciclo do nitrogênio é justamente a etapa de amonificação. Este processo resulta na produção de amônia, geralmente transformada em amônio posteriormente. A amonificação é executada por todos os organismos, incluindo nós mesmos. A nitrificação é a oxidação do nitrogênio, que é primeiramente convertido de amônia para nitrito e depois de nitrito para nitrato. Cada passo é executado somente por bactérias especializadas. A conversão da amônia para nitrito é realizada pelas bactérias do gênero Nitrosomonas e de nitrito para nitrato por bactérias do gênero Nitrobacter. Como ambos os passos de nitrificação são reações de oxidação, eles podem ocorrer somente na presença de agentes oxidantes, como o oxigênio molecular. Na ausência do oxigênio, as reações de redução são termodinamicamente favorecidas e o nitrogênio pode ser reduzido para óxido nítrico. Essa reação, chamada de desnitrificação, é executada por bactérias e é importante para a decomposição da matéria orgânica em ambientes carentes de oxigênio. Bom, gente, aqui a gente finaliza então a parte 2 da unidade 1. Agora nós vamos nos encontrar novamente na unidade 2, na parte 1 da unidade 2.